Bom, boa noite, pessoal. A gente vai começar aí, então, com a aula de umidade relativa, tá? Dando sequência aí nas nossas aulas. A gente já falou bastante coisa aí, falamos sobre temperatura do ar, temperatura do solo, viemos vindo falando lá da radiação na superfície, radiação na atmosfera, fotoperíodo, tá? E aí estamos entrando aí na parte de umidade relativa e umidade do ar. Então, a gente vai falar de umidade relativa, que é um dado que a gente ouve falar muito e usa muito, né? Porém, a definição de umidade relativa, às vezes, ela é meio confusa. A gente vai entender o que quer dizer umidade relativa. Por exemplo, se eu te falar que a umidade relativa é 35%, isso é muito, isso é pouco, o que isso quer dizer? Tá? Então, todo mundo usa esse dado e fala, né, dessa variável, porém, poucos sabem o que ela quer dizer, né? Então, algo que é comum, que todo mundo sabe, seria que a umidade relativa tem a ver com umidade do ar, né? Ou seja, vai ter vapor de água aí junto ao ar ambiente. Então, o ar úmido, né? Aqui a gente fala umidade relativa, termo geral para descrever presença de vapor de água no ar atmosférico, tá? Vai ver que tem uma definição um pouco melhor sobre isso. Mas a umidade relativa ela vai descrever um percentual aí de umidade a uma determinada condição de temperatura. Então, a gente tem o ar úmido. O que é o ar úmido? É o ar seco mais vapor de água. Tá? O ar seco vai ser com 0% de umidade. Né? Dificilmente a gente vai encontrar isso, né? Naturalmente, aí, sem que haja um controle do ambiente, um aquecimento de temperatura para conseguir chegar ao ar seco com 0% de umidade, né? Ou com 0 gramas de umidade, tá? Então, a umidade relativa, qual que é a importância dela? Para que serve a gente saber a umidade relativa, tá? Na agricultura, né? Então, a gente tem uma série de situações que são importantes, tá? Transporte e distribuição de calor na atmosfera. Então, a gente, falando em umidade relativa, a gente está falando em a água no estado de vapor, tá? Então ela vai absorver temperatura na superfície, vai se elevar, depois vai liberar na atmosfera na forma de chuva. A gente vai ver sobre chuva também. Evaporação, evapotranspiração, então a umidade relativa ela influencia na evaporação e na evapotranspiração, que é um fenômeno combinado aí de transpiração e evaporação. Condensação e orvalho, né? A gente vai ver sobre formação de orvalho, né? Que é quando a umidade relativa chega a 100%, eu tenho aí a saturação do ar ambiente. E aí, quando eu tenho essa condensação, orvalho, ocorre também o surgimento ou um ambiente propício para que hajam pragas, né? A gente vai ver aí isso aí. A umidade relativa ela vai influenciar no armazenamento com conservação dos produtos agrícolas. Conforto animal, a gente também precisa saber qual que é a umidade relativa do ambiente, para saber se está havendo ou não conforto animal. Distribuição de corretivos, fertilizantes, aplicações também, né? A gente observa qual que é a umidade relativa para ter uma boa aplicação aí de corretivos, aplicação de defensivos, etc. A umidade relativa, sempre que a gente fala em qualquer tipo de operação agrícola, ela sempre vai ser bastante importante, tá? Por exemplo, conforto animal, né? A gente vai observar uma taxa, uma relação entre umidade relativa e temperatura. É uma taxa, um índice que a gente calcula, e aí essa relação entre temperatura e umidade relativa vai ter o maior conforto animal. Quando o animal está
sem estresse, está no máximo conforto que ele tem, ele consequentemente vai produzir o máximo, vai atender ao máximo de produtividade, né? Isso aí, tanto na produção de proteínas, como leite, como qualquer tipo de produção animal, pele, enfim, conforto animal é muito importante. E aí entra a umidade relativa. Consumo hídrico das plantas, tá? Então, dependendo da umidade relativa que eu tiver no ambiente, eu vou ter uma demanda maior ou menor das plantas, tá? Então, por exemplo, aí se eu tenho uma umidade relativa muito baixa, a evapotranspiração ela vai aumentar e, consequentemente, eu vou ter um consumo hídrico maior das plantas. Relação de pragas e doenças, então aqui a gente fala também questão de orvalho, horas de orvalho que a gente tem, né? Quanto mais horas tiver orvalho na folha, aí mais a possibilidade de desenvolvimento de pragas e doenças, por criar um microclima aí na folha. Armazenamento de produtos, até no início, nas primeiras aulas a gente comentou, né? Por exemplo, se eu for fazer uma aeração aí a uma umidade relativa muito baixa, posso estar secando o produto, né? Ou se eu fizer uma aeração a umidade relativa alta, essa aeração pode não estar sendo eficiente, né? Aqui, incêndios florestais também são observados aí de acordo com a umidade relativa. Então, existe uma faixa de umidade relativa que passa a ser perigosa e que é possível que hajam incêndios, né? Que eles se propaguem. Então, uma ferramenta de decisão também para brigadas, para conscientização e para planejamento de combate de incêndio. Então, é uma medida de planejamento aí contra incêndios florestais. A umidade relativa ela vai entrar aqui, ó, depois da evaporação, o vapor de água ele vai estar dissolvido aí no ar seco, né? E aí vai fazer parte do ciclo hidrológico. Então, ele absorve energia na hora que evapora, na hora que precipita ou condensa, ele libera energia na atmosfera. Então, faz parte da distribuição não só de água, né? Mas a distribuição de energia no ciclo. Então, aqui absorve energia, lá em cima, na hora de precipitação e condensação, libera energia. Então, essa energia que está concentrada na parte da superfície, ela é distribuída para a atmosfera, né? Então, ela sai daqui, uma quantidade de energia absorvida e é liberada lá. Então, isso permite um equilíbrio, né? Uma ciclagem de energia aí na atmosfera e superfície. Então, uns conceitos aí, tá? Vapor úmido, ar saturado, teor de umidade na atmosfera, vapor de água, tá? Então, na atmosfera, a gente tem aí a variação de vapor de água de 0 a 4% do volume de ar, tá? Então, isso quer dizer que uma determinada massa de ar a gente consegue pôr nesse volume máximo de 4%, tá? Então, isso quer dizer o quê? Se eu tiver aí 1 metro cúbico, que seriam 1.000 litros de ar, eu vou poder pôr no máximo 40 litros de vapor de água ali, tá? Tem que ter uma condição especial de temperatura ainda para eu conseguir chegar nesse valor, certo? Mas aí, mas 0 a 4%, né? A gente ouve falar em umidade relativa 100%, 40%. Isso é um conceito de umidade relativa, tá? Umidade do ar é diferente de umidade relativa, nós vamos entender isso, tá? Então, por exemplo, se fosse 100%, quer dizer que eu teria 1.000 litros de água em 1 metro cúbico de ar, tá? Se fosse 100%. Então, isso não ocorre, certo? Então, no máximo de volume sobre volume que a gente tem é 4%. Então, o ar seco é 0% do volume, o ar úmido varia de 0 a 4%, né? E aí a gente tem o ar saturado, quando a gente tem um volume máximo aí de água no ar, tá?
e pode chegar até 4%, né? Pode ser que antes de chegar a 4% a gente atinja o grau de saturação. A gente vai entender o que quer dizer isso, ok? Quando que o ar está saturado? A gente diz que o ar está saturado quando a quantidade de moléculas que estão sendo, de vapor de água, estão sendo transferidas aí para o ar é a mesma quantidade que está voltando, tá? Que está se transformando aí de vapor para líquido, ok? Vamos entender melhor isso daí. Bom, essas questões aqui elas falam um pouco sobre umidade relativa em relação à pressão de saturação. A gente vai ver isso aí com mais detalhes daqui a pouco. Então, por exemplo, só para entender quando que a gente chega a 100% de umidade relativa, né? Ou a gente chega à pressão de saturação. Então, imagina aí, ó, que a gente tem, nesse caso que seria como se fosse um aquário, uma caixa fechada, tá? A gente tem de um lado o ar seco, do outro lado a gente tem água, ok? A gente está medindo uma pressão aqui. Então, o ar está seco, ó, estou na temperatura de 20 graus, o que tende a acontecer, né? Se o ar está seco, a água ela tende a ir para o ar seco, ok? Então, as moléculas de água elas vão se desprender, né, na forma de vapor e vão começar a ficarem dissolvidas aí no ar seco, ok? Isso acontece, por exemplo, quando a gente está na época da seca, aí o ar está bem seco, né? Tem aqueles vaporizadores de água, ou até mesmo você está no quarto aí, né? E aí alguém vai lá e leva uma bacia d'água, ou coloca uma toalha molhada, né? Para tentar aumentar a umidade relativa do ambiente. Então, seguindo aqui, o ar está seco, o que vai acontecer? A água ela vai começar a ir para o ar, tá? Quando essa água ela se desprende, a pressão atmosférica, ou a pressão do ar, ela aumenta. Por quê? Porque o ar está sendo pressionado pelo vapor de água. Então, tinha uma pressão inicial, depois a pressão ela aumenta. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O ar vai saturar. Então, a quantidade de ar que está, ou seja, de água que está indo para o ar, é a mesma quantidade que está voltando, né? Então, é aí que a gente tem a saturação, tem o orvalho, tem a condensação, tá? Nas regiões do sul é comum acontecer isso, quando a gente tem temperatura baixa, e começa até as paredes começam a suar, né? Começa a ter condensação nas paredes dos lugares. Então, quer dizer que está com excesso de água, tá com, o ar está saturado. E aí, essa pressão ela vai ficar estabilizada, ela está na pressão máxima, né? Porque a quantidade de água que está entrando no ambiente é a mesma que está voltando, ok? Porém, o que acontece se eu aquecer esse ar, né? Então, eu estou a 20 graus aqui, se eu aquecer a 30 graus, o ar vai expandir. E se o ar expande, quer dizer que cabe mais água. Então, vai voltar a evaporar mais a água, né, até ele saturar novamente. Então, essa pressão ela vai aumentar, tá? Então, nessa condição eu estou a 100% e nessa também. Porém, se eu medir o volume de água, aqui vai ter mais vapor de água no ambiente do que nesse ponto aqui. Então, eu estou a 100% a 20 graus e a 100% a 30 graus de umidade relativa. Se eu medir a umidade efetiva, eu vou ter uma quantidade de gramas por metro cúbico aqui, que vai ser menor que a quantidade de gramas de metro cúbico aqui. Tá? Daqui a pouco isso vai ficando mais claro. Então, voltando àquele exemplo, tá? Imagina que está na época da seca e sua tia, sua mãe ou sua avó vai lá e coloca uma bacia d'água no quarto, tá? Imagina que o quarto está fechado e a gente está a 20 graus, né? Então, vou ter uma pressão no ar, uma pressão ambiente aqui, uma pressão atual. O que vai acontecer se o ar está seco, né? Vai começar a ter vapor de água no ambiente, ok? Depois vai ter mais vapor de água no ambiente e aí, passando o tempo, a gente vai chegar num grau de saturação. A gente vai ter a pressão de vapor ou pressão de saturação, né? Ou seja, a pressão quando está 100% de umidade relativa.
A quantidade de água que está evaporando é a mesma que está voltando, que está condensando. Mas aí vamos imaginar que passou o tempo e eu não estou mais a 20 graus, né? Aqueceu, a temperatura aumentou, foi lá para perto do meio-dia e em vez de 20 graus, a gente foi para 25 graus, tá? Então, cabe mais água no ar, o ar expandiu. Quando eu aqueço o ar, ele expande e cabe mais vapor de água, né? Por assim dizer. Então, eu saio da pressão de saturação a 20 graus e vou cair na pressão atual a 25 graus. E aí, novamente, vai aumentando aí a quantidade de vapor de água no ambiente. Até que estabiliza. A hora que estabilizar, essa pressão estável vai me dar aí a pressão de saturação a 25 graus. Ok? E vamos dizer que aumentou mais a temperatura. Tá lá, chegou meio-dia e foi para 30 graus a temperatura. Quer dizer que cabe novamente mais uma quantidade de água no ar. Ok? Então, a pressão atual ela pode aumentar. E aí até o momento que ela passa a saturar, né? A quantidade que evapora é a mesma quantidade que volta, certo? E aí eu chego novamente, então, na pressão de saturação a 30 graus. Isso quer dizer que para cada temperatura eu tenho uma pressão de saturação, ok? E aí que vem o conceito de umidade relativa. A umidade relativa quer dizer o quê? É a quantidade de água que eu tenho no ambiente em relação ao máximo que eu poderia ter, tá? Então, se eu falo que a umidade relativa ela é 30%, quer dizer que naquela temperatura ainda dá para pôr mais 70% de água no ambiente. E aí vamos dizer, sei lá, outra temperatura, 35 graus, eu estou com a umidade relativa de sei lá, 55%. Quer dizer o quê? Que ainda é possível pôr mais 45% de umidade, tá? Então, umidade relativa é o que eu tenho de água em relação ao que eu posso ter com aquela determinada temperatura, certo? Então, quer dizer isso, umidade relativa. É a relação do que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter. Ok? E aí, como que a gente mede a umidade relativa? Nós vamos fazer alguns cálculos aí para entender como que funciona o cálculo da umidade relativa. Para isso, a gente precisa de dois termômetros, né? Um termômetro de bulbo úmido e um termômetro de bulbo seco. Então, o termômetro de bulbo seco, ele vai estar com o bulbo exposto ao ar ambiente, certo? Com a umidade atual que eu estou. E o de bulbo úmido, a gente vai ter um pavio aí molhando ele, né? E ele vai simular uma temperatura como se estivesse a 100% de umidade relativa, ok? Então, na maioria das vezes aí, o bulbo úmido ele vai estar uma temperatura inferior ao bulbo seco, tá? E quanto maior essa diferença, menor é a umidade relativa. Quanto mais próximas as duas temperaturas, maior é a umidade relativa, tá? Então tem esse tipo de modelo convencional, tem outro que já tem uma boiazinha aqui, né, um reservatóriozinho maior de água. Aí tem os outros que é de ventilação, né? Ele funciona, tem um ventilador que ele fica jogando ar úmido em um dos dois termômetros. Então a gente sempre vai ter um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo úmido. E aí a gente também tem o higrógrafo, tá? Que ele vai medir aí a umidade relativa. Então foi descoberto aí que o fio de cabelo humano, né, ele varia com a umidade relativa, né? A gente ouve falar, né, principalmente as meninas aí, vai lá e arruma o cabelo e aí tem a umidade relativa alta, né? Então aí encolhe o cabelo ou muda o cabelo. Então realmente o cabelo humano ele é sensível à umidade relativa. Então tem uma relação aqui, né, de acordo com a umidade relativa, o quanto vai encolher ou vai esticar esse cabelo, tá? Então tem um mecanismo aí que faz com que uma caneta suba ou abaixe e ele vai
registrar ao longo do tempo a umidade relativa. Então, o tamborzinho que ele vai girando aqui no tempo, e essa caneta ela vai, por exemplo, subir a umidade relativa, ela vai subir, abaixou, ela vai abaixar, e vai registrando isso, tá? Lógico, com o tempo é preciso trocar esse feixe de cabelo, tem uma série de calibrações que é feita, mas é um aparelho também que é utilizado. Aqui seria ó, um termômetro com ventilação forçada, tá? Então, um dos sensores aqui dos termômetros tem um ventilador, ele fica puxando o ar, tá? Então, o ar ele vem para cá e passa para cá, tá? Na hora que ele faz esse movimento, passando aqui perto do termômetro, ele puxa ar com umidade relativa 100%, né? E aí faz com que a temperatura que seja do bulbo úmido e outro que não está passando pelo reservatório, temperatura de bulbo seco. E aí a gente tem sensores também, né, em estações meteorológicas automáticas. Eles ficam dentro de um abrigo meteorológico, a gente diz, né, para o vento não influenciar na medida de temperatura, como a gente já viu lá, né, em temperatura do ar. E um dos sensores vai ser o de bulbo úmido e outro do bulbo seco. Então, com essas duas medidas, a gente consegue inferir a umidade relativa e a pressão de vapor. Tem também o termigrômetro, ele mede temperatura e umidade relativa, né? Isso aqui é comum em estufas. Tem lá do lado de fora, tem uma temperatura, interno tem outra, e aí também tem a temperatura de bulbo úmido, bulbo seco, ele vai me falar as umidades relativas e as temperaturas. As formas de cálculo aqui utilizadas no Brasil para a gente determinar os valores médios, tá? Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, estação convencional. Então, você vai lá e verifica a umidade relativa às 9 horas da manhã, a máxima, a mínima, mais 2 vezes a umidade relativa às 9 horas dividido por 5. Instituto Agrícola de Campinas, IAC. Então, ele tem uma medida diferente específica para lá, né? Então, é às 7 horas, às 14 às 21 horas, dividido por 4. Se só tiver o máximo e o mínimo, eu faço a média, né? O higrógrafo, que é aquele aparelhinho lá que tem o fio de cabelo, eu pego a cada hora uma medida, somo elas, divido por 24. E aí, se eu tenho estação automática, eu vou ter a quantidade de valores que eu programar. Então, pode ser a cada hora, a cada meia hora, a cada 15 minutos. Aí vai ocorrer o registro dessa umidade relativa nesse tempo determinado e dividido pelo número de amostras, tá? Se for a cada meia hora, em 24 horas a gente vai ter 48 leituras. Então, vou somar as 48 leituras e dividir pelo número de leituras, vou ter a umidade média, ok? Depois a gente fala aí sobre determinação do ponto de molhamento, tá? Nós vamos ver um conceito aí que é a temperatura de ponto de orvalho. Quer dizer o quê? À medida que eu vou baixando a temperatura, né, o ar, em vez dele expandir, ele vai comprimindo. Chega um momento que o ar está tão comprimido que chega a 100% a umidade relativa e aí a gente tem a formação de orvalho, tá? Nós vamos aprender a calcular essa temperatura de orvalho. E aí, de tal a tal temperatura, dependendo da condição ambiente, eu vou ter formação de orvalho e molhamento da parte superior das plantas, ok? Então, aí essa condensação, essa parte, esse molhamento nas plantas, ele pode se tornar prejudicial, ele pode impactar no que tange a proliferação de doenças. Então, que exemplo, né, de algumas moléstias aí que acontecem, tá? Então, a gente diz aí que determinação do ponto de molhamento vai ser quando a umidade relativa chegar acima de 90%, a quantidade de horas que está acima de 90%, vai ser a quantidade de horas que eu vou ter orvalho. E aí a gente também tem sensores, tá, que determinam isso. Tem um sensor que ele imita uma folha, tá? E aí ele fica próximo, por exemplo, da grama, se eu quero determinar a grama, ou próximo da cultura que eu tiver.
E aí vai o período que isso ficar molhado, ele vai registrar a quantidade de horas. Ou aqui, por exemplo, também de folha artificial, ele fica próximo à folha da cultura que eu quero avaliar, e aí eu tenho a quantidade de horas de molhamento. Tem um sensor que ele vai na folha, né? Então aí ele vai medindo a umidade que está na folha, e aí ele não vai simular uma folha, ele vai ficar diretamente na folha lá, e aí vai falar quanto tempo que essa folha ficou úmida. Vai registrar isso para mim, tá? Daqui para baixo, ó, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. A gente vai falar aqui sobre o gráfico psicométrico, tá? Tem algumas medidas aí de umidade relativa, razão de mistura, temperatura de ponto de orvalho, que a gente encontra nesse gráfico. Mas inicialmente a gente vai aprender a calcular algumas variáveis psicométricas, ok? Então vou abrir aqui umas formas, exercícios, né, para a gente estar resolvendo eles. E aí nós vamos trabalhar da mesma forma das aulas anteriores. Vocês vão seguindo a folha lá, vão pausando o vídeo, vão copiando para ter no caderno, e ao final nós vamos fazer um exemplo de aplicação. Okay? Então vamos lá, tá? Eu vou lendo aqui porque muitas vezes vocês não entendem minha letra, né? Então aí qualquer dúvida, só prestar atenção na leitura, vocês podem pausar e vão pondo no caderno, tá? Então é importante que vocês pausem aí, vão pausando à medida que a gente for avançando aqui, copia a fórmula, tá? Vão fazendo aí para ter isso no caderno, e o fato de você copiar te auxilia a entender melhor, ok? Então, vamos lá. Umidade, umidade relativa do ar. Então aqui são alguns conceitos: pressão parcial de vapor de água ou pressão de saturação, tá? Vai ser a pressão do ar quando eu tiver com a umidade relativa saturante, ou seja, quando tiver a 100%, né? Para aquela determinada condição de temperatura. Então, é a equação de Tetens, que a gente diz. Então, a quantidade máxima, entre parênteses, saturante, fecha parênteses, de água no ar para a condição atual de temperatura. Então, é o ES. ES é igual a 0,6108 vezes 10 elevado, tá? Cuidado que aqui é elevado. Abre colchetes, 7,5 vezes TAR, dividido por 237,3 mais TAR, fecha colchetes. TAR é a temperatura do ar e é essa pressão parcial de vapor. Depois a gente vai para a pressão atual de vapor, tá? Que é a pressão atual de vapor de acordo com a quantidade atual de vapor no ar. A gente chama aí de equação psicométrica. Então, EA é igual a ESU menos A vezes P vezes TS menos TU. Abre e fecha parênteses. Em que o TS é a temperatura de bulbo seco, né, ou a temperatura do ar. TU, temperatura de bulbo úmido. P, a pressão atmosférica. A é a constante psicométrica. Então, esse é um valor constante aí, tá? Ele varia de acordo com o aparelho que está sendo feito a medida de temperatura de bulbo úmido. Mas aí o mais atual que nós vamos adotar é 0,0067, tá? Então, lá no lugar do A, 0,0067. ESU, pressão de saturação, a temperatura de bulbo úmido, que a gente já calculou lá anteriormente, e a pressão atual de vapor, que a gente também calculou, que é o que corresponde à fórmula aqui. E aí, se eu tenho a pressão atual e a pressão de vapor, eu consigo a umidade relativa através das pressões, né? Por exemplo, a pressão que eu tenho agora em relação à pressão máxima que eu teria, a 100%. Então, EA dividido por ES vezes 100 vai dar a umidade relativa. Voltando a dizer, a umidade relativa é a quantidade de volume ou massa de água que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter aquela condição de temperatura. A gente vai para a umidade de saturação.
tá? Que aí sim é a quantidade de umidade medida ou pesada. Então, a maior umidade, né, a quantidade máxima de gramas de vapor de água que cabe àquela determinada temperatura. Então, lendo aqui, é o maior valor de umidade atual para a sua condição de temperatura. Então, o S é igual a 21,69 vezes ES, dividido por 273 mais TS. O S é a umidade de saturação, aí em gramas de vapor de água por metro cúbico de ar. ES, pressão de saturação em quilopascal. TS, temperatura de bulbo seco, ou temperatura do ar em graus Celsius. Então, é a umidade máxima, né? Ou seja, a quantidade de gramas de H2O que cabe por metro cúbico de ar quando a umidade estiver 100%. Umidade atual. Então, a umidade instantânea num dado momento, a quantidade de gramas de vapor de água por metro cúbico de ar que eu tenho naquele momento, tá? Então, o A é igual a 21,69 vezes EA dividido por 273 mais TAR, em que o A, umidade atual em gramas de vapor de água, ou em gramas de H2O por metro cúbico de ar. EA, a pressão atual de vapor, em quilopascal. TAR, temperatura do ar, ou temperatura de bulbo seco. Tá? Então, TAR ou TS é a mesma coisa, tá? Temperatura de bulbo seco, temperatura do ar, né? Conceitualmente, a gente usa, em alguns momentos, uma nomenclatura, outra em outro, mas é a mesma coisa. Então, ó, se eu tenho a umidade máxima que eu posso ter e eu tenho a minha atual, eu também consigo calcular umidade relativa. Então, é outra fórmula de umidade relativa, mas tem que dar um valor muito próximo, tá? Que é a umidade atual dividida pela umidade de saturação vezes 100. E aí vai dar a minha umidade relativa, que é a quantidade de vapor de água que eu tenho em relação ao máximo que eu poderia ter. Depois a gente tem um outro parâmetro aqui, que é a razão de mistura, tá? Que é a quantidade de gramas de vapor de água que eu tenho pela quantidade de metro cúbico de ar, ou, aliás, por quilo de ar. E aí isso vai permitir que eu faça cálculos, né, de injeção de vapor de água ou pulverizar a água no ar, né, para elevar a umidade relativa. Então, relação entre a massa de vapor de água existente em uma amostra de ar úmido e massa de ar seco da mistura. Então, é o W, né? W é igual a 622 vezes EA dividido por pressão atmosférica menos EA, em que W é a razão de mistura, gramas de H2O por quilo de ar. EA, pressão atual de vapor, e pressão atmosférica, PATM, pressão atmosférica em quilopascal. E por fim, a gente tem a temperatura do ponto de orvalho, tá? Seria o quê? À medida que eu vou resfriando a temperatura, vai chegar uma temperatura naquela condição ambiente que vai haver a saturação, ou seja, vai surgir o orvalho, né? É a temperatura em que acontece a saturação do ar e ocorre a formação do orvalho. Então, a fórmula é 237,3 vezes log, de abre parênteses, EA dividido por 0,6108, dividido por 7,5 menos log, abre parênteses, EA, dividido por 0,6108. Ok? E aí a TO é a temperatura do ponto de orvalho em graus Celsius e a pressão atual de vapor, em quilopascal. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, né, para facilitar aí um pouco o entendimento, ok? E aí depois vocês vão ter um exemplo para vocês mesmos resolverem, ok? Então, vamos lá. Exemplo 1. Considere que as temperaturas psicométricas e a pressão atmosférica a seguir, aliás, considere as temperaturas psicométricas e a pressão atmosférica a seguir
e calcule os parâmetros psicométricos. Determine também a umidade relativa com os dados de pressão de vapor e a umidade atual de saturação. Então, minha temperatura de bulbo seco é 28 graus, minha temperatura de bulbo úmido 17 graus e a pressão atmosférica atual é de 94 kPa. Então, nessa ordem a gente vai calculando, tá? Então, primeiro pelo ES, 0,6108 vezes 10 elevado, abre o colchetes, 7,5 vezes 28, 28 é a temperatura de bulbo seco, dividido por 237,5 mais 28, que é a temperatura de bulbo seco. Então, o ES é 3,77. Então, copia aí, pausa, né, e tenta resolver, resolve na calculadora e veja se tá ok, se bateu a resposta, ok? Pode ser que vai ter uma variação aqui, dependendo se for fazer direto ou se for fazer em partes e anotando os valores, né? Então, pode mudar um pouco esse valor, mas não pode mudar muito. Depois a gente faz a pressão de saturação, que é o mesmo cálculo que o anterior, só que em vez de 28 a gente vai usar 17, tá? Temperatura de bulbo úmido. Então, ESU 0,6108 vezes 10 elevado a, abre colchete, 7,5 vezes 17, dividido por 237,5 mais 17. Pressão atual de vapor, já jogando aí na fórmula, tá? Aqui, ó, é aquele IA da constante, ó, estão vendo? É 0,00067. Aqui, se eu não me engano, na fórmula eu anotei com 2 zeros só, tá? Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Então falta um zero, 0,00067, tá? Por gentileza, coloquem mais um zero aí. Vou voltar lá. Aqui, né? Então 0,00067 vezes 94 vezes, abre parênteses, 28 menos 17, 1,25. Então eu tenho a pressão atual e a pressão de saturação, ou seja, a pressão da quantidade de água que eu tenho e a pressão do máximo de água que eu poderia ter. Então, EA dividido por ES, 1,25 dividido por 3,77, vezes 100, umidade relativa 33,16%. Ok? Continuando, umidade de saturação, o S, 21,69 vezes 3,77 dividido por 273 mais 28, vai dar 27,17 gramas de H2O por metro cúbico de ar. Então, essa quantidade aí máxima, né, quando tiver 100% nessa temperatura, de água que tem no ar. Umidade atual, que é o que tem no momento aí, tá? 21,69 vezes 1,25 dividido por 273 mais 28. Vai dar 9,01 gramas de vapor de água por metro cúbico de ar, tá? Então, a quantidade que eu tenho atual é essa, para essa condição de temperatura, e a máxima que eu posso ter é essa, tá? Então, dividindo o que eu tenho pelo máximo que eu posso ter, vezes 100, vai dar a umidade relativa. Deu 33,17. No cálculo anterior, nós deu 33,16. Então, tanto dessa forma como dessa forma aqui, os valores eles têm que estar bem próximos, tá? Eles vão ter que estar próximo um do outro. Caso dê muita discrepância de um para o outro, quer dizer que tem alguma coisa errada aí, tá? Dá até uma prova real para rever os cálculos. Depois a gente tem a razão de mistura, que no caso, ó, W é igual a 622 vezes 1,25, dividido por 94 menos 1,25. Então, a razão de mistura aí é 8,38 gramas de vapor de água por... corrijam aí, por quilo de ar, tá? Gramas de H2O por quilo de ar, não é metro cúbico, é quilo, tá? Por gentileza. Coloquem aí quilo de ar. Temperatura do ponto de orvalho.
Então é a TO, que é a temperatura aí onde vai. Se eu resfriar o ar, né, quando que vai saturar. Então, 237,3 vezes log, abre colchetes, 1,25 dividido por 0,6108. Tudo isso aí dividido por 7,5 menos log de 1,5 dividido por 0,6108, tá? Vai dar 10,27 graus, ok? Então, essa aí vai ser a temperatura de ponto de orvalho. Beleza? Então, vão copiando, vão fazendo, vão refazendo, calcula, vai tentando resolver esse exemplo. Aí dúvidas vocês podem estar falando comigo aí, ver se bateu, não bateu, né? Como é que faz? Conversa com o colega que está fazendo aí também, né? Vão trocando ideia aí para refazer esse exemplo. E aí, né, junto aqui da atividade, aí tem um formulário, né, que é para vocês resolverem um outro exemplo, né? Vocês vão resolver ele aí vão anexar da mesma forma que fizeram com as demais atividades, tá? Ok? Então, dúvidas eu vou estar disponível aí para vocês estarem esclarecendo, né? Agora durante a aula, aí no horário de aula. Fora do horário de aula, vocês podem estar me chamando, vocês vão ter um prazo maior para resolver. Porém, daí, pode ser que eu demore um pouco para responder, vai depender da minha disponibilidade, mas eu sempre respondo, ok?